Que todos nós possamos serenar os nossos pensamentos, buscar a Jesus, para rogar a Ti, Senhor, com humildade em nossos corações, o Teu amparo, a Tua assistência, que os bondosos Espíritos possam estar junto a cada um de nós, para nos auxiliar no entendimento dos Teus ensinamentos, mas que o Teu Evangelho, Senhor, seja a luz a orientar os nossos passos no caminho do acerto, que sabemos ser o bem, ser a caridade. Possamos, Senhor, sobre a vossa inspiração, iniciarmos o nosso tema na noite de hoje. E para tanto, rogamos a vós e aos bondosos Espíritos permissão para iniciarmos o estudo na noite de hoje. Graças a Deus. Primeiramente, eu agradeço a Gisele pelo convite. Agradeço aí a todos que estão aqui nos ouvindo e que possamos não ter a palavra final sobre esse tema, mas colaborar com o aprendizado das lições de nosso Senhor Jesus Cristo. Na quarta-feira, estava a ouvir a nossa irmã Mariene sobre a felicidade não é deste mundo. E ali me veio a lembrança, a figura de Jerônimo Mendonça, né, que é um paralítico lá de Ituiutaba, Minas Gerais. Ele vivia, enquanto viveu aqui na Terra, tetraplégico, em cima de uma cama e dedicado a pregar o Evangelho de Jesus. E ele tinha muitas limitações, mas muitas. Praticamente era a boca dele que se movia. Tinha um saco de areia pequeno em cima do seu peito, para aliviar de algumas dores. E uma jornalista, certa feita, perguntou a ele, né, Senhor Jerônimo, o que é felicidade? E ele disse, minha filha, felicidade para mim era eu poder ter a capacidade de virar de lado, que nem isso ele podia. E ele era um pregador espírita, viajava para diversas cidades, né, pregando o Evangelho, e mantinha, né, uma creche com praticamente 150 crianças. Era um ser ativo, com todas essas limitações. Então, um verdadeiro homem de bem. E tinha lá a sua mãe, diz lá no livro O Gigante Deitado, né, que fala da história dele, tem muitos causos, e ele era uma pessoa muito alegre, né, mesmo nessas condições. E certa vez a sua mãe, analfabeta, com 82 anos, diz a ele assim, Jerônimo, eu tenho 8 filhos. E ela se queixa, né, para o Jerônimo, que sendo ele paralítico, ela não consegue manter ele em casa. Mantinha os outros normais, mas não conseguia manter o Jerônimo em casa. Ele viajava muito para fazer palestras, né? Aí ele respondeu à sua mãe, mãe, sou paralítico do corpo e não da alma. Então aí nós vamos vendo esse verdadeiro homem de bem. E ele cita um caso, né, tem uma história, né, que é versada. Ele tinha que fazer uma palestra na cidade próxima, né, de Ituiutaba, e ele estava com impedimento devido à sua saúde, e ele pede para um outro irmão ir no lugar dele fazer a palestra. Ia substituí-lo em outra cidade. E no caminho, esse carro capota ou bate o carro, um acidente grave, e esse palestrante que estava dirigindo lá quase desencarna, né? Aí ele vai no porta-luva do carro,
pega o seu evangelho, o espírito até tem esse hábito, abre ao acaso para ler uma mensagem, né, e agradecer a Deus por estar vivo, né, sair daquele acidente. E ele abre o evangelho e cai no capítulo 5, e lá no item, se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele leva um susto. Ele, refeito depois, ele liga para o Jerônimo e diz assim: Jerônimo, nem para morrer eu presto. Porque no Evangelho está dizendo que se eu fosse um homem de bem, eu teria morrido. Aí o Jerônimo diz a ele: meu amigo, precisamos então trabalhar mais e servir mais. Então veja aonde nós estamos adentrando. E nesse tema de hoje, eu estou me apoiando também numa dissertação do Richard Simonetti, que ele comenta com muita propriedade esse item, né? Então aí surge uma dúvida atroz. Como deveria sentir esse homem que passou por esse acidente? Eufórico por não ter morrido, acabrunhado por não ser um homem de bem. Então nós vamos entender que, interpretando literalmente esse texto, poderíamos supor que os bons são mais suscetíveis de morrer. Os maus são preservados, tanto quanto possível, talvez para que sofram mais, purguem seus pecados, ou seja, se danem, né? Vamos dizer. Obviamente, não é assim. Embora tenhamos espíritos bons que vêm à Terra para a jornada breve e retornando sem demora, sem delongas, ao plano espiritual. Então, no texto de Fenelon, lá em Sens, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, então nós vamos ver estudar essa passagem, essa psicografia, que está inserida na instrução dos Espíritos. Só para abrir um parêntese, a gente tem que entender, o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo mais extenso desse livro, e por uma razão correta. Quando nós estudamos o capítulo 3º, né, há muitas moradas na casa do Pai, lá tem mundos de expiação e provas. E o capítulo 5º, todo ele é desenvolvido para o mundo de expiação e provas. Então, ele diz muito a nosso respeito aqui na Terra. Então, Fenelon, nessa mensagem, a gente não vamos ler ela integralmente, mas vamos passar pela mensagem que ele nos diz. Então, é assim, é comum ouvir a expressão, né, abaixo, quando um homem mau escapa de um perigo. Um homem mau escapa de um perigo. Aí nós usamos essa expressão. Se fosse um homem bom, teria morrido. Quem que já não pensou dessa maneira? Quando morre um homem bom, cujo vizinho é mau, é comum ouvirmos: antes fosse este. Nós já fizemos essas colocações, né? Então é comum: antes fosse esse. Então, ainda analisando esse caso, quando o homem mau escapa de um perigo, é uma verdade quando se diz: se fosse um homem de bem, teria morrido. Há um homem bom, que por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Então ele passa sem delongas, né? No entanto, quando o homem mau escapa de um perigo, o que está acontecendo? Deus dá a um espírito de progresso ainda incipiente prova mais longa. Então não vamos nos esquecer que nós estamos num planeta de expiação e provas. O mal ainda predomina. Mas está melhorando. Mas se nós olharmos 2000 anos do Cristo para cá, quantas vezes nós já reencarnamos e não tivemos essa condição de homens de bem? Agora nós, na doutrina espírita,
Nós estamos vislumbrando a realidade do mundo espiritual. Mas quantos no planeta têm esse vislumbre? Então, ainda o erro e os acertos, vamos dizer que os erros ainda é muito grande dentro de nós, oriundos de vivências em outros corpos físicos. E nós estamos aqui em expiação. Então, Deus dá ao espírito de progresso ainda incipiente provas mais longas para que ele se depure. Então, a reencarnação é a oportunidade educativa a espíritos que faliram em suas missões normais. Não estamos falando só dessa reencarnação. Por isso, não nos compete julgar a conveniência ou não da morte de alguém. Se fosse um homem de bem ou de mal, teria morrido ou não. Pois isso é Deus quem determina esse momento do desencarne. Né? No segundo caso, ele diz lá, Fenelon, quando um homem bom morre e o mal fica. Então, o homem bom morre e o mal fica. Então, é um erro quando se diz antes fosse esse. Porque aquele que concluiu a sua tarefa e o que fica, talvez não haja principiado a sua. Então, às vezes, um homem bom concluiu a sua tarefa e desencarnou. E o mal, um espírito que ainda precisa avançar no progresso, então ele fica. Então, o Simonetti, ele lembra de um caso, né, que vem até ilustrar essa passagem. Ele lembra de um mentor espiritual, né, que ele patrocinou a vinda de um casal, né, seus amigos, almas afins, vamos dizer assim, vieram reencarnar na Terra para cumprir compromissos junto à infância inválida, desválida, né? As crianças ao abandono. Então, os dois vieram, se consorciaram, reencarnaram, e esse mentor ajuizou, né, essa encarnação. E esses pupilos desse mentor se desvia, né? Não é que se desvia, fica distraído na Terra dos compromissos assumidos antes de reencarnar. Aí o mentor reencarna como filho deles. Vem a reencarnação como filhos deles, para ajudá-los. E desde logo que ele reencarna, o que ocorre? Uma afinidade enorme de vidas anteriores, por laços afetivos dos pais com essa criança. Né? Tá ali. Carinho e ligação afetiva grande. Aos 5 anos de idade, essa criança adoeceu e desencarnou. O mentor deles. Ou seja, o mentor planejou essa reencarnação. Aí a dor de perdê-lo, né, esse filho querido, anulou nos genitores todas as ilusões que levavam à distração na reencarnação. E despertou neles a vocação religiosa. Ou seja, ligou-se ao espiritismo e logo se inspiraram no cumprimento da tarefa que eles vinham adiando, assumir no mundo espiritual. E passou a dedicar-se amorosamente às crianças de um orfanato. Então, aí vocês percebam que uma criança que é um espírito evoluído veio cumprir uma função e não ficou preso à reencarnação. Se isso pode ocorrer, então, aí a Fenelon pergunta, faz essa colocação, essa interrogação para nós. Se isto pode ocorrer, então é correto querer que o mal, que falta tempo para terminar a sua aprovação, morresse e que o outro, a pessoa de bem, permanecesse preso à gleba terrestre, mesmo podendo sair dela, continuasse aqui preso na reencarnação. E ele diz lá no seu texto: que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse a liberdade que a esta não tivesse direito, quer dizer, se libertar um criminoso que não cumpriu a pena e o outro que cumpriu se manter ali refém, né? Como é que nós enxergaríamos isso? Então, Fenelon coloca para nós com uma clareza muito grande
E aí nos chama a atenção. Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. E que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Então veja que ele está levando que nós venhamos a pensar no espírito, na vida espiritual. Então ele diz que enquanto nós estivermos na terra, nós vamos estar em cativeiro. E ele ainda vai mais além. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Então, muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o aprendem os vossos sentidos obtusos. Então, se nós olharmos, observarmos, já passamos para mundos primitivos, estamos no mundo de expiação e provas, vamos entrar na fase de regeneração, estamos nessa transição, mundos felizes e espíritos puros. Ou seja, quando nós somos criados para chegar a espíritos puros. Não mais corpos físicos, não mais reencarnação. Então nós estamos muito apegados à vida material e não dando atenção à vida espiritual. Então nós, às vezes, passamos distraídos. Quantos no mundo têm essa ideia? O espiritismo no Brasil diz 4% da população busca a doutrina espírita. E no mundo? Que número é esse? Né? Então, Fenelon nos chama a atenção, Kardec, em toda a sua obra, nos chama a atenção para a nossa realidade de espíritos, como a nossa verdadeira pátria, o mundo espiritual. Então, certa vez, um orador, no seu público, num auditório, então ele pergunta lá para o auditório, quem quer ir para o céu? Levante a mão. Todos levantam a mão. Todo mundo quer ir para o céu. Aí abaixam a mão e ele pergunta, mas quem quer ir agora? É aquele silêncio total. Nós queremos ir para o céu, mas não queremos sair da terra. Então gera esse conflito. Então nós que estudamos a doutrina espírita, temos que semear essa verdade. Hoje se vive aqui no mundo, só para a gente ter não é o tema da noite, mas hoje se fala muito, você liga a televisão, só se fala em morte, morte, morreu tanto, morreu não sei quanto. Você imaginou o noticiário quando eles falassem que desencarnaram, voltaram à pátria espiritual tantas mil pessoas? Olha a forma de entendimento, de consolação para todas as famílias que perdem um ente querido. Então, Fenelon, na conclusão de sua mensagem, ele diz para nós, esforçai-vos, isso é para nós espírita, para prestar mais atenção nesse conceito. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito de vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Ou seja, diminuirá para vós a importância da vida material. E hoje que nós vemos no mundo as misérias que se geram no mundo, por exemplo, das guerras, da fome, está ligado ao quê? A ganância. Está ligado ao egoísmo e aos nossos apegos. Né? E o que nós devemos fazer para diminuir a importância que nós damos à vida material? Buscando valores que nos desperte para as realidades espirituais, cultivando pensamentos elevados e procurando viver de acordo com o Evangelho. Então, quando a conduta do Cristo for a nossa conduta, de toda a população da Terra, nós estaremos em outro patamar. Então, a existência espiritual é a única verdadeira, que nós devemos pensar melhor.
E quando nós pensamos em existência verdadeira, no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, não vamos colocar toda ela, para nós entendermos essa condição que nós estamos de espíritos encarnados. Então lá, a pergunta 132 diz, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, só para lembrar, nós somos espíritos na condição de encarnados, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, o início da resposta já diz lá, Deus lhes impõe a encarnação. Então, eu estou no mundo espiritual e a gente fala, não quero reencarnar. Não tem isso. É uma imposição. Pode levar milênios, mas eu vou reencarnar. Ainda mais nessa condição espiritual que nós vivemos no planeta Terra, né, de expiação e provas. Imagine mundos primitivos. Então, é uma imposição. Deus impõe. Aí ele diz que se para uns é expiação, para outros missão. Mas o objetivo é nos levar à perfeição. Aí ele diz, sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, quando se fala muito da vicissitude da existência corporal, dentro desse tema, se fosse um homem de bem, teria morrido, então nós podemos pensar o quê? Vicissitudes da existência corporal, assim, eu vim à vida física, sou criança, aí eu penso, eu não quero ser adolescente. Não tem como, eu vou ser adolescente. Eu não quero ser adulto. Eu quero só ficar aqui na minha adolescência. Não, você vai ter que ser adulto. A velhice de jeito nenhum. Não tem como. Você vai ser velho. Morrer nem pensar. Estão criando remédio aí, pílula. Não tem jeito, você vai desencarnar. Então, as vicissitudes da existência corporal, todos nós vamos ter que passar por isso. Ou seja, ser criança, ser jovem, ser velho e desencarnar. Isso serve para o homem de bem, para o homem mau, para os espíritos superiores que veem tarefas definidas e reencarnam, e também aqueles que veem missão, todos vão passar. Se está no corpo físico, vai ter essas etapas a cumprir. Não temos como fugir. E tem algo importante. Quer dizer, o espírito, nós estamos reencarnados, e Deus vai pôr a gente em condição de suportar a parte que nos cabe na obra da criação. Olha que coisa importante, e evoluir, não é mesmo? Então, as vicissitudes da vida, nós vamos ter que passar, chorando ou sorrindo. Mas nós vamos voltar ao mundo espiritual. Tem uma frase que eu coloquei aqui, que eu nem sei porque está aqui, mas é para vocês pensarem, para nós pensar. Né? Falando ainda de Jerônimo Mendonça, então ele diz, tem uma frase dizendo, quem não trabalha, dá trabalho. Já pensaram nisso? Né? Quem não trabalha, dá trabalho. Se nós pensarmos em alguns espíritos que passou pela Terra, né, Jesus, as 4 estações do Cristo, manjedoura, horto, sinédrio, calvário. Foi abandonado, vilipendiado e traído. Era um homem de bem, ser iluminado. Chico Xavier desencarnou, uma velhice, e no transcorrer, nas vicissitudes da vida dele, o que ele passou? 3 infartos, cego de um olho, glaucoma no outro, teve pneumonia, tuberculose, teve reumatismo, labirintite. Ao longo da sua existência nesse corpo, 7 cirurgias, teve 2 costelas quebradas. Nós estamos reclamando do quê? Né? Jerônimo Mendonça, que a gente citou lá no início, ele tomava, quando estava encarnado, 21 comprimidos por dia. Essa era
A saúde dele era muito deficitária. E um dia ele foi no cardiologista, né? Lá no seu cardiologista. E o cardiologista diz ele assim: Jerônimo, você tem um coração por um fio. Ele levou um susto, foi lá no Chico. E o Chico pergunta, viu ele chegando, pergunta: como você está, Jerônimo? E ele diz: mais ou menos. O cardiologista diz que eu estou por um fio. Enquanto eu venho aqui conversar com você, o médico deve estar escrevendo meu atestado de óbito. Aí o Chico diz a ele assim: Jerônimo, o fio pode ser de nylon, pode ser de aço. Isso sirva para nós, hein? O Emmanuel está aqui conosco e diz que o trabalho no bem engrossa o fio da vida. Então, observa, nós trabalharmos no bem engrossa o fio da vida. Aí Jerônimo se despede do Chico e diz: muita paz. Aí o Chico diz: paz sem o Z, né, Jerônimo? Que é trabalho. Então você vê que a gente percebe que o trabalho no bem, mesmo com o corpo estropiado, com tanta dificuldade, um Jerônimo paralítico, um Chico naquelas condições de enfermidade, não abandonou a tarefa com o Cristo. Verdadeiros homens de bem. Irmão Dulce também tinha lá as deficiências pulmonares, né? Tem uma mensagem para a gente só se orientar e nos incentivar para ser verdadeiros homens, né, de bem na Terra. O Espírito Emmanuel tem uma mensagem que chama remuneração espiritual, para ajustar aquele, quando Emmanuel fala ali do fio, que é que o trabalho no bem engrossa o fio, né? Ele diz, num trecho dessa mensagem, ele diz assim: quando o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Veja bem, ele diz suspensa. Nós não estamos livres de espiar nossas faltas, os nossos erros. Seja suspensa. Então aí nós vamos entender porque Jerônimo Mendonça, o Chico Xavier, a gente vê que as pessoas falam que eles tiveram moratória. Podiam ter desencarnado e ficaram no trabalho do bem. Então, o trabalho no bem engrossa o fio da vida. Então, não podemos usar as dificuldades para ter desculpa e se ausentar do trabalho, né? E Simonetti, voltando ao texto dele, então, se nós analisarmos, se fosse um homem de bem, teria morrido, aí nós vamos olhar para a sociedade e vamos perceber que há muita gente boa que vive bastante. E muita gente má que vive uma existência breve. Como é que nós vamos lembrar disso? Então, basta nós lembrarmos o que os jovens, olha a sociedade, que se envolve com a criminalidade. A expectativa de vida para eles é de 20 anos, pouco mais do que isso. E não é por prêmio de bondade, mas é por lamentável comprometimento com o erro, com a maldade. Poucos ultrapassam essa idade, habilitando-se a penosos reajustes no plano espiritual e atormentados resgates em futuras reencarnações. E são jovens, né? Certa feita, eu recebi uma carta de um presídio, de um condenado por crimes, né? E respondi essa carta para ele e mandei o Evangelho segundo o Espiritismo, um jovem, né? Aí ele me responde e veio com uma indagação até curiosa. Ele estava indignado,
né? Depois de ter cometido muitos erros. Que novidade é essa de reencarnação? Olha só, 2000 anos atrasado, né? Que está a reencarnação, Jesus falando, o Espiritismo agora escancarou, e agora a obra de Francisco Xavier, do Chico Xavier, de Valdo Franco, a obra de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, mostrando a realidade do mundo espiritual. E o livro Céu e Inferno, a segunda parte, com clareza enorme sobre. E ele pergunta, mas que novidade é essa de reencarnação? Então começa aí as dificuldades de entendimento. E uma outra, na cadeia de uma penitenciária feminina, uma vez uma mulher também me escreve pedindo orientação, e ela diz que tirou a vida do seu companheiro e ela não conseguia mais dormir, porque quando ela ia para o repouso aparecia lá o companheiro querendo buscar ela e vingar a morte. E ela queria entender o que estava acontecendo. Aí eu escrevi a ela, mandei o evangelho e falei que ela tinha tirado a vida do corpo físico, mas o espírito sobrevive, tem o corpo perispiritual que ela estava dentro. E ela, indignada, me responde assim: você está dizendo que eu fiz o meu trabalho incompleto? Então o senhor precisa me ensinar como é que eu mato esse negócio de perispírito. Olha o ódio onde estava. Então a desinformação da realidade de mundo espiritual, de vida eterna, o Espiritismo tem aí um trabalho gigantesco para ser feito. E nós também vamos observar, o Chico Xavier tem uma parte de alguns livros dele, principalmente aquele livro Somos Seis, Jovens no Além, que são jovens que desencarnaram e vêm trazer notícias da espiritualidade para a família. Eram pessoas boas. E sempre falando em perdoar, e sempre orientando a família a se envolver em atividades do bem. Então veja que o mundo espiritual está aí, a doutrina espírita, nos mostrando essa necessidade de nós nos envolvermos com o bem, com a caridade e nos envolvermos com a nossa renovação íntima, né? Então, um resumo, o Simonetti, ele tem umas frases dele, então ele diz que se nós olharmos a desencarnação, a morte, que não há dia e nem horário determinado para nós morrermos. A morte é eficiente. A hora que chegar, nós vamos desencarnar, né? Então aí tem algumas circunstâncias, né, excepcionais, né, de que toda a existência humana nossa está muito relacionada com as nossas ações. E ele tem uma frase que também, no intuito de nos incentivar, ele diz: os que vivem para o bem. Então lembra que o nosso texto inicial aqui, que estamos comentando, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então ele diz: os que vivem para o bem são protegidos, evitando-se, tanto quanto possível, lhe suceda algo não programado. Tá? Então, pode ter vida breve, como aquela criança que desencarnou com 5 anos, que era um mentor que veio para ajustar os seus pupilos, né? Então, nós podemos ter vida breve, média ou longa, mas normalmente de conformidade com o prazo que lhe foi concedido. Então, nós vamos cumprir essas etapas. Então, lógico que a imprudência, as distrações, as viciações, abrevia isso, né? Então, os que se comprometem com o erro, com o vício, aqueles que se comprometem com o crime, com a irresponsabilidade, com a imprudência e outros desvios, que é próprio da imaturidade humana, ficam à deriva, ou seja, correm riscos maiores. Então, que a nossa única preocupação deve ser a de sustentar a nossa existência nobre e digna, ou seja, cumprindo com os nossos deveres de crescimentos morais, né? E assim, quando nós tivermos que partir, em qualquer circunstância, nós podemos dizer que a gente cumpriu com a vontade de Deus. Então, aí, dessa maneira, nós vamos estar com a nossa consciência tranquila, com o dever cumprido. Então, que Deus abençoe
nos ampare, e essa é a nossa contribuição para a noite de hoje. Então, agora eu não sei como é que. Eu agradeço aí por hoje estar aqui participando, né? E podemos estar juntos aí na próxima oportunidade. Né, Gi? Boa noite, Boa ô noite. Donizete. Uma alegria, viu? Agradecer imensamente você ter aceitado o convite e ter trazido tantas reflexões importantes para nós. Também Eu estou acho que aprendendo. esse texto eu acho importante porque vem ajudar a gente a trabalhar a visão espiritual da vida, né? Uhum. Sem a visão espiritual, a gente não consegue compreender, né? Sem dúvida. E essa coisa de que a morte é um castigo, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Olha como esse mundo é injusto, né? E não, Uhum. né? Na verdade, em muitos casos, ela é um prêmio, como você colocou, né? Nos libertar dessa coisa difícil. E que não há nas encarnações essa, essa linha que a gente imagina de as encarnações não são todas iguais. Vai depender muito de cada uma, da necessidade de cada um, do projeto de cada um, né? E sempre baseado na justiça de Deus, ligado à nossa necessidade espiritual, né? A evolução é diferente para cada um, sabe? Então, nós vamos errar e se levantar. Muitas vezes a reencarnação, acho que é Joana de Anjos, né, que ela explica isso, as pessoas falam, minha próxima reencarnação, como é que ela vai ser? E é fácil de nós sabermos. A nossa próxima reencarnação ela é continuidade dessa. Pode mudar o ambiente, o local, mas é sempre a continuidade. Se você não fizer nada para se renovar, não vai mudar nada. Tanto faz você está no mundo espiritual ou no mundo carnal. Você é o que você pensa. Você é o que você tem dentro de você. Você entendeu? Então, a reencarnação é o perdão de Deus nos ajustando nas oportunidades de se ajustar com as suas leis. Essa é a grande verdade. Tá? O que mais? Está me ouvindo? Mas alguém gostaria de se manifestar? Mais alguma coisa, gente? Olha, eu estou achando que é isso, né? Se o pessoal não tem nada a acrescentar, eu acho que foi muito valioso para a nossa reflexão de hoje. Esse capítulo, como você colocou, é um capítulo importantíssimo para nós, porque vai tratar das nossas condições e das nossas necessidades. E nesse momento, a morte sempre é difícil para nós, mas nesse momento, quando o número aumenta tanto, falar sobre ela torna-se importantíssimo, né? Para que a gente possa refletir na realidade da nossa vida. Somos espíritos e não somos daqui, né? Então, ter clareza disso pode nos ajudar bastante, não é isso? Olha, exatamente. Como a gente tem um tempo. Você está me ouvindo? Todo. Sim, perfeitamente, Donizete. Então vamos lá. Nós estamos vivendo um momento hoje, chama da tal da pandemia, né? Então se fala muito em morte, morte, e na realidade
nós temos que pensar como espírito eternos que somos. É lógico que quando desencarna uma pessoa, nós vamos sentir saudade, vamos chorar, mas com a doutrina espírita é sem revolta, né? Com gratidão, gratidão de saber que é um até logo, um até breve, e logo vamos estar tudo junto. O homem, tivemos uma epidemia na Idade Média, que foi 3 anos, 1347, 1350. 74 milhões de pessoas desencarnaram naquela época. 1/3 da população daquela época. 1/3 hoje seria o desencarne de 2,5 bilhões de habitantes. Tivemos, em 1914, a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheira, ou seja, não tinha essas armas modernas, então era ombro a ombro, se matando, e logo em seguida veio a gripe espanhola, por quase 40 milhões de pessoas que desencarnaram, voltaram ao mundo espiritual. Né? O que nós temos hoje que demarca o nosso progresso? Hoje nós temos mais tecnologia, temos mais conhecimento, temos mais saneamento básico, temos remédios e temos vacina. Estamos melhor para lidar com essas enfermidades. Na época do Cristo tinha a lepra, lá tinha isolamento, não tinha remédio e não tinha tratamento. Teve a tuberculose, que também se usava isolamento. Hoje, tanto a lepra, que ainda existe, e tanto a tuberculose, que ainda existe, tem cura e tem remédios para se controlar. Quando nós nascemos, nós temos uma tal de carteirinha de vacinação. Se nós observarmos essas vacinas, antes delas existirem, quantas desencarnações levaram muitas crianças? A varíola foi extirpada do planeta a questão de 30 ou 50 anos. Não tem aqui a ideia, mas nós levamos 3.000 anos convivendo com essa enfermidade e morrendo pessoas. Isso tudo está lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. É as vicissitudes da vida para aperfeiçoar o espírito. O corpo físico, ele é um instrumento de evolução do espírito, que sofre os seus desgastes. O corpo físico, ele é composto do reino mineral, moléculas. Então, é 65% de água. Dr. Carl Lodge, um americano, ele fisiologista, ele decompôs o corpo físico, está lá, tudo reino mineral, carbono, azoto, cálcio, tudo reino mineral. Então, o corpo físico, ele desintegra e volta ao seu ambiente natural, né? Do reino mineral. Mas a alma vive sempre. O convite de Fenelon é que nós pensemos na vida espiritual e na alma, no espírito. Então, às vezes, para a gente ter um tratamento de choque, né, uma vez alguém escreveu assim, teu corpo físico, quando ele vai à sepultura, as moléculas dele voltam à natureza. Você imagina que lá no cemitério, no terreno ao lado dele, você faz uma roça de milho. Cultiva milho. Aí você colhe o milho e alimenta as tuas galinhas. E depois você come as galinhas. Então, o que você acha que está acontecendo nesse processo? Você faz uma canja. Veja que eu não falei para cozinhar o milho, né? Senão vai ficar mais chocante ainda, né? Mas isso não é para nos chocar. Não é para desmerecer uma estrutura perfeita que é o nosso corpo humano. É uma estrutura admirável, que o homem ainda não se deu conta de entender o seu mecanismo ainda por completo. A ciência, por mais avançada que esteja, mas é reino mineral. Então, olha, a presença de Deus nos beneficiando e nos ajudando a evoluir.
tá bom? Eu agradeço a todos pela presença, que possamos, então, fazer as nossas vibrações, aqueles que têm aí o seu copo, sua garrafa, sua jarra de água, que possamos todos nós, unidos o nosso pensamento, buscar a Ti, Jesus amado, com humildade, com simplicidade, com muita tranquilidade em nossos corações, mas para rogar a vós, Jesus amado, que a Tua divina luz, que as Tuas vibrações amorosas possam envolver o nosso planeta na Tua paz, para que possamos, Senhor, um dia, cada um dos seus habitantes, vivenciar o seu Evangelho, os Teus exemplos em nossa própria conduta, para que não tenhamos mais as misérias da guerra, da fome, das enfermidades, que são gerados pelo nosso egoísmo, pela nossa ganância. Que essa luz sublime, essas vibrações amorosas, envolvam o nosso Brasil, os seus governantes, os seus administradores, para que haja paz, para que haja fraternidade em nossa nação. Também queremos rogar aos bondosos espíritos para que em teu nome, Senhor, possa visitar aonde se encontra o sofrimento, as dores, como nos hospitais, socorrendo e amparando a todos, amparar os orfanatos, a velhice nos asilos, as prisões, também possa receber a tua presença, amparando aqueles quadros de dores. Senhor, que essas vibrações amorosas também possa se fazer presente na casa espírita que nós frequentamos, amparando aquele ambiente espiritual. Nós sabemos, Senhor, que as atividades na espiritualidade se mantêm em nosso próprio benefício, que a tua luz sublime ali se mantenha, Senhor. Que essas vibrações amorosas também possam envolver os nossos lares, os nossos familiares, trazendo a paz, a harmonia para os nossos corações. Rogamos ainda, Senhor, que os benfeitores amigos, que esses espíritos iluminados possa fluidificar e magnetizar a água aqui ao nosso lado, que possa ali ser colocados remédios, que nos seja salutar ao equilíbrio do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. E agradecemos, Senhor, a vós, pela oportunidade do Evangelho na noite de hoje, que essas reflexões sejam um orientador para o nosso caminhar, em nossa existência, semeando a esperança, fortalecendo a fé e ajudando a levantar aquele, Senhor, que surge diante de nós tão necessitados de amparo e de carinho. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, Deus te abençoe, que você possa estar conosco em outras oportunidades. Uma boa noite, viu, boa querido noite amigo? A todos. Grato. Obrigada.